Então, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, escrito segundo o entendimento de Mateus, no capítulo 10 em diante. E vamos ver até onde o Senhor vai dar de ler, que ele é bem extenso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, se você já achou aí a sua Bíblia, vamos ler com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Diz o texto da palavra, irmãos. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Glória a Deus. Jesus enviou esses 12, ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, glória a Deus. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra. No dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Glória a Deus. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Glória a Deus. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem na cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há descoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Mas a qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Glória a Deus. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Glória ao nome do Senhor. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Glória a Deus. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. Quem vos recebe a mim, me recebe a quem me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Somente até aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, mais uma vez, nesta noite, a palavra do nosso Deus vem até nós, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse texto, irmãos, é bastante extenso. Tem aqui as falas do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, nesse trecho da palavra, nesta passagem, estaria mandando os seus discípulos para fazer algumas missões, algumas visitas nas cidades, enfim, o Senhor mandou eles ir de 2 em 2, né, para fazer obras em seu nome e assim por diante. Glória ao nome do Senhor. E vimos aqui, irmãos, glória ao Senhor, muitas pessoas pensam que o Senhor Jesus, o que chama bastante atenção nos versos que nós vemos aqui por último, principalmente em especial, né, o versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Glória a Deus. Se nós pensarmos, irmãos, nesse versículo 34 do capítulo 10 de Mateus, se nós compararmos, lermos as Escrituras lá com o que está escrito, lá no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, onde o Senhor Jesus, ele é, vamos dizer assim, qualificado ali naquele trecho como príncipe da paz, aí parece que isso daí entra numa colisão, não é, irmãos? Essa fala de Cristo, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, glória a Deus. E aí ele continua, né? Porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Veja, irmãos, que contraste está aqui, que parece uma contradição o Senhor falar isso para os discípulos naquele dia, porque a ideia que se tinha naquela época, irmão, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, aos 33 anos, a ideia que tinha, irmãos, é que, a menos, né, um pouquinho menos, ele começou com 30 anos, na verdade, 33 é quando finalizou. 30 anos de idade o Senhor começou o seu ministério. E a ideia que se tinha é que ele viria como Salvador de Israel, do povo de Israel, e ele iria livrar Israel da mão dos romanos, dos altos impostos. Era essa a ideia, irmãos, que se tinha da vida do Senhor Jesus, glória a Deus.
Mas o Senhor Jesus, irmãos, tinha outro plano para nós, para a humanidade, a geração daquela época e para nós também. O plano de Deus era plano de salvação, mas da nossa alma, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eles confundiram os discípulos. E quando Cristo falou aqui, no versículo 34, né, e 35, que ele diz que não vim trazer paz, eu vim trazer fogo e dissensão, vim trazer espada. Glória ao nome do Senhor. A impressão que estava alistando para a guerra. E é verdade, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós, irmãos, nos prontificamos em servir, seguir o Senhor Jesus, quando nós, irmãos, entendemos o Evangelho da graça de Deus, que é Jesus Cristo, nós estamos sendo alistados para uma guerra, irmãos. Não é fácil, irmãos. Por isso que nós enfrentamos tribulações, por isso que nós enfrentamos guerra, dificuldades. Glória ao nome do Senhor. Enfermidades, irmãos. As enfermidades nos acometem, as dificuldades, as tribulações, a tristeza toma nossa alma por causa da tribulação desta vida. Não é assim, irmãos? É exatamente isso que o Senhor falou aqui. O Senhor nos alistou, irmãos. O Senhor veio trazer dissensão. Mas por que o Senhor Jesus fala dessa forma, irmãos? Porque muitos têm assim o conceito, eu vou aceitar o Senhor Jesus como meu único e fiel Salvador, vou servir Jesus Cristo e vou ter paz. Em um outro lugar aqui no Evangelho, se não me engano, 14 de João, quando Jesus está se despedindo, irmão, dos seus discípulos, e ele está comunicando, eu não vou ficar com vocês, eu vou ter que ser entregue para ser morto e tudo mais, eu vou para o Pai e assim por diante, os discípulos se entristecem com ele, irmão. Glória a Deus. Mas ele promete, eu não vos deixarei sós, mandarei o meu Espírito para ensinar vocês tudo aquilo que eu ensinei aqui, e vou mandar o meu Espírito para Consolador. Eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não virá. Ou seja, ele tinha que seguir para o Pai, voltar para o Pai, porque senão o Espírito Santo não poderia vir. Está escrito em 14 de João, do Evangelho de Cristo, escrito por João. Não é, irmãos? E lá também, né, num determinado momento, ele fala dessa questão de quem quiser me seguir, siga-me. Toma a sua cruz, mais embaixo que nós lemos, né? Quem ama o Pai, aí está falando, não cuideis em vir trazer a paz, 34. Aí, e assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Veja, irmãos, que então quer dizer que se você, bendito Deus, aceita o Senhor Jesus, se você aceita Cristo no seu coração, como seu único e fiel Salvador, você vai, bendito Deus, criar, irmãos, não é paz na sua casa, não haverá paz, irmãos. Haverá inimizade, haverá contenda, bendito seja o nome do Senhor. Mas por quê, irmãos? Porque todo aquele, irmãos, que aceita o Senhor Jesus, todo aquele, irmãos, que aceita o Evangelho e serve a Cristo e vive Cristo, bendito seja o nome do Senhor, é rejeitado pelos familiares, irmãos. É rejeitado, muitas das vezes é zombado, glória ao nome do Senhor, é desprezado, porque está escrito aqui, irmãos, o próprio Senhor Jesus falou aqui, que os inimigos serão os próprios familiares, glória ao nome do Senhor, e aí haverá guerra, né? O pai com o filho, a filha com a mãe, glória ao nome do Senhor, tudo por conta do Evangelho, irmãos, aleluia o nome do Senhor, irmãos, no entanto, ele mesmo declarou isso. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, por causa do Evangelho, irmãos. Bendito Deus. Todo aquele que se prontifica em servir a Deus, que vem a Deus através de Jesus, glória a Deus. Enfrenta, irmão, nesta vida, dificuldades. Às vezes dificuldade financeira. É uma forma, é uma maneira de nós termos uma tribulação em nossas vidas, irmãos. Enfrenta a tribulação. Glória a Deus. Hoje, irmãos, veremos a paz de Jesus. É com Deus, a paz, irmãos, que Jesus prometeu ali no capítulo. O Senhor Jesus prometeu paz. Por isso que eu estou aqui tentando, irmãos, ligar a palavra que nós acabamos de ler, 10 do capítulo de Mateus, com o que está escrito lá no Evangelho de João, porque lá o Senhor fala também da paz. Ele fala, eu darei a vós a minha paz, mas ele fala, não é a paz que o mundo te dá. Qual é a paz que o mundo dá, irmãos?
O que nós temos visto acontecido, irmãos? O que nós temos visto, os ocorridos na terra? O que nós temos presenciado aí fora, irmãos? Que tem tirado a nossa paz, tem tirado a nossa tribulação. A violência, a injustiça, glória a Deus. O pecado se alastrando, se multiplicando. Irmãos, tudo isso tira a paz de qualquer um, até de nós. Qualquer ser humano, irmãos, que vê como está indo aí a injustiça na terra, a violência se multiplicando, o pecado se alastrando, perde a paz. E o mundo lá fora, irmão, que não conhece Cristo, que não conhece Jesus, eles buscam esta paz. Mas que paz? É a paz de se ver livre das coisas que acontecem no próprio mundo. Glória a Deus. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero viver em paz, eu quero ir para um lugar, vou mudar de cidade, vou mudar de estado, porque eu conheci uma cidade assim, e lá tem muita paz. Eu quero ficar em paz, eu quero ter paz. Mas a paz que o mundo dá, irmãos, que o mundo quer, é a paz de se ver livre da dificuldade, de se ver livre da tribulação, de se ver livre, irmãos, do pecado, né, das angústias, das dificuldades da vida. Essa é a paz que o mundo busca, irmãos, bendito Deus. Por isso o Senhor Jesus dizia, eu vos darei a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá. O Senhor Jesus estava se referindo à paz com Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas por que paz com Deus, irmãos? Aí você pode pensar, mas eu estou servindo a Deus, eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja todos os dias, aí quando chego da igreja, ainda vou assistir a live, ou então todas as noites eu estou na live, glória ao nome do Senhor. Como que eu não estou em paz com Deus, irmãos? Bendito Deus, a paz que o Senhor se refere é paz com Deus. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, nós vamos ter paz com Deus, porque enquanto nós não aceitarmos o Senhor Jesus, enquanto nós não aceitarmos que Ele é o nosso fiel e único e suficiente Salvador, nós estamos em rebelião com Deus. Glória é o nome do Senhor, bendito seja o Criador. Irmãos, muitas das vezes nós não entendemos o que acontece no mundo e a gente pensa, puxa vida, né? Fala-se da palavra de Deus, que Deus é amor, o Senhor Jesus nos ama e não sei o quê, mas acontece tanta atrocidade no mundo, é tanta injustiça, é tanta violência, é um que fala uma coisa, é um que fala outra coisa, é um que despreza o outro, e assim vai, e o pecado se alastra. Por quê, irmãos? Porque o mundo está buscando a paz, irmãos, bendito Deus, e eles não encontram, e eles pensam que a paz, irmãos, que o Senhor promete, é a paz, bendito Deus, de se ver livre das dificuldades desta vida. Não é dessa paz que Cristo fala, irmãos. O Senhor está falando aqui da paz com Deus, para nós estarmos em paz com Deus, porque se nós não tivermos em paz com Deus, nós não poderemos salvar as nossas almas. Nós estamos em inimizade com Deus. Glória ao nome do Senhor, bendito Deus. Irmãos, a palavra de Deus é uma espada, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, como está escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Ela corta, confronta, divide entre o certo e o errado, a luz e as trevas. A palavra de Deus, irmão, constrange, bendito Deus, nos afronta, aleluia. Divide opiniões, glória ao nome do Senhor. Né? Até um ditado no mundo, irmão, quando as pessoas começam a falar alguma coisa de religião, de Bíblia, alguém sempre fala, por isso que eu falo, religião não se discute, alguém diz assim, não é? Por quê, irmãos? Porque a própria palavra se cumpre. Religião divide, irmão, opinião. Religião causa dissensão entre as pessoas. Bendito Deus. A palavra de Deus causa dissensão entre as pessoas. O próprio Senhor Jesus disse, bendito Deus, aquele que seguir a mim, pegue a sua cruz e segue-me, e bendito Deus, os seus familiares serão seus próprios inimigos. Glória ao nome do Senhor, irmãos, aleluia, é o nome do Criador. Mas bem-aventurados somos nós nesta noite, que estamos ouvindo esta palavra, e estamos entendendo, irmãos, que a paz que o Senhor está querendo nos dar nesta noite, é a paz com Deus. Glória é o nome do Senhor. Não é a paz de Deus, irmãos, é a paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos, aleluia. Jesus, irmãos, através desta palavra, nesta noite, alerta para que nós possamos segui-lo. Bendito Deus. Segui-lo, irmãos, bendito Deus, até
aleluia, dentro do nosso lar e enfrentar as oposições. O que são oposições? Aqueles que se opõem, irmãos, à nossa fé, à nossa conduta de cristão. Glória ao nome do Senhor. Jesus nos alertou para isso, irmãos. Em Mateus capítulo 10, 35, tá? Nós acabamos de ler. Porque eu vim colocar, tá? Esse pôr é do verbo colocar. Eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Por quê? Tudo isso por causa do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a paz que o Senhor fala não é a paz no mundo, mas sim a paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O discipulado verdadeiro exige de nós, irmãos, prioridade absoluta. Glória ao nome do Senhor. E como está escrito aqui no versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Glória a Deus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, veja, o Senhor Jesus não está falando que é para nós, não é para nós não amar os nossos filhos, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor Jesus não está falando, não é para você amar seu pai, nem sua mãe, nem sua filha, nem seu filho, hein? É para amar a mim. O Senhor não está dizendo isso. Veja, irmãos, aqui está dizendo, quem amar mais, significa que a gente ama, só que o nosso amor maior tem que ser para Cristo Jesus, para o Evangelho da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, é um discipulado. E o discipulado verdadeiro, irmãos, exige de nós prioridade absoluta para com a pessoa do Senhor Jesus, como ele falou ali. Quem amar o seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a paz de Cristo, aleluia. Embora haja divisão neste mundo, a paz de Cristo ela é real. Glória ao nome do Senhor. Paz com Deus, irmãos, pela justificação. Então nós temos 3 tipos de paz aqui que o Evangelho nos ensina nesta noite. O primeiro, que está escrito em Romanos capítulo 5, que fala sobre a justificação. Glória ao nome do Senhor. Lá em Romanos diz assim, irmãos. Vou ler para os irmãos aqui para nós contextualizar essa parte aqui. Lá em Romanos está escrito assim, no capítulo 5, do verso 1. Afirma que pela fé somos justificados e temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Este verso introduz a ideia de que através da fé em Cristo, irmãos, alcançamos a justificação e, consequentemente, a paz no relacionamento com Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia. A outra paz que o Evangelho nos ensina é a paz interior, que excede todo entendimento, irmãos. Está escrito também em Filipenses, no capítulo 4, verso 7, que diz assim, ela declara, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo, ele fala sobre a paz divina, glória a Deus, que protege os corações e mentes dos crentes, proporcionando, então, segurança e calma, mesmo em meio às dificuldades e ansiedades da vida. É uma paz que não depende de circunstâncias externas, irmãos. Então, veja, irmãos, não adianta nós nos livrarmos das nossas dificuldades, das nossas angústias, dos nossos problemas, porque isso não trará paz para nós. Essa paz que está falando aqui é a paz que nós temos pela fé em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. A outra paz que o Senhor se refere no Evangelho, que nos ensina, é a paz futura, quando Cristo reinar plenamente, que está lá em Apocalipse, no capítulo 21. Aleluia. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz assim, descreve a promessa divina de um novo estado de existência, onde toda dor e o sofrimento do mundo velho são eliminados. Louvado seja o Senhor. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, diz o capítulo. O versículo. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse versículo, encontrado no contexto do novo céu e nova terra, promete então um fim definitivo, ou seja, encerra-se então para a aflição e o sofrimento que nós estamos tendo aqui na terra, marcando então o início de uma nova ordem
para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então veja, irmãos, que hoje o Senhor quer nos ensinar acerca, irmãos, da paz. Essa paz, irmãos, que o mundo procura, essa paz que o mundo quer, bendito seja o nome do Senhor, se ver livre das dificuldades, se ver livre das tribulações, né, das adversidades da vida. Não é essa paz que o Senhor nos promete, não, irmãos. O Senhor nos promete as pazes, vamos dizer assim, plural de paz, né, pazes. O Senhor nos promete paz, irmãos, com Deus, pela justificação, como lemos no Romanos capítulo 5. O Senhor promete para nós paz interior, que excede todo entendimento, quer dizer, que ultrapassa todo entendimento. Glória ao nome do Senhor, que está escrito em Filipenses, irmãos. E a paz futura, que é quando Cristo vier reinar plenamente e governar o mundo. Então cairão por terra, irmão, toda sorte de autoridade do mundo inteiro, toda sorte, irmão, de qualquer tipo de autoridade do mundo. Bendito Deus, cairá por terra, e o Senhor Jesus, irmãos, governará o mundo plenamente. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor, irmãos. Então examine, então, se você tem colocado Cristo acima de tudo, aonde você tem buscado paz, glória ao nome do Senhor. E se você tem buscado a paz, o Senhor te pergunta nesta noite, por esta palavra, qual é a paz que você está buscando na tua vida? Qual é a paz que você procura? Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Não te assuste, irmão, com a rejeição. Não te assuste, irmão, com a oposição. Aleluia. Que você está sofrendo por ser cristão, por ser servo de Deus, por ser, bendito Deus, confessar e professar a fé em Cristo em ti. Não se assuste com isso, não te incomodes com isso, irmão, porque está sendo cumprido na tua vida o que Cristo falou aqui. Bendito Deus, quando o Senhor Jesus mandou os discípulos, Ele falou aqui: acautelai-vos dos homens, dos fariseus e das autoridades, porque senão eles vão levar você preso, vão levar vocês para ser açoitado, e vão levar você para ser julgados. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Você serve o teu Deus, te entrega ao Senhor Jesus, entrega a tua vida para Cristo Jesus, e busca a paz que está aqui falando, como nós acabamos de ler, irmãos, bendito Deus, a paz com Deus, que é, bendito Deus, aceitar o Senhor Jesus, permanecer executando as obras do Evangelho, bendito seja o nome do Senhor. Aí você vai falar para mim, mas quer dizer que se eu executar as obras do Evangelho eu vou ser salvo? A resposta para você, como diz o nosso irmão André, é um sonoro não. Você não se salva por obra, você não se salva porque você é bom, você não se salva porque você é um bom marido, você não se salva porque você é um bom filho, você não pode se salvar por intermédio das suas obras, porque senão, o que adiantaria o sacrifício na cruz? O que adiantaria Cristo ter morrido na cruz para salvar a tua alma, se você começa a fazer boas obras e você achar que vai ser salvo? Que sentido teria, irmão? Que sentido teria, irmã, o Senhor Jesus morrer por nós na cruz, se nós pudéssemos nos salvar pelas obras? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, bendito Deus. Então quer dizer que eu tenho que ser ruim? Quer dizer que eu tenho que andar fazendo coisa ruim? Não, irmãos. Nós temos que fazer o bem. O Senhor Jesus nos deu essa incumbência. Fazer o bem a todos e sem dizer... sem olhar a quem. Faz o bem, não importa se é da tua igreja, não importa se não é da tua igreja, não importa, faça o bem, ajuda, carrega a carga daquele servo, daquela irmã, daquele irmão, carrega a carga daquele teu amigo do trabalho, carrega a carga lá daquele amigo que estuda com você, carrega a carga, escuta ele, veja o que ele tem para te falar, e vai ficando em comunhão. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer igual o Senhor Jesus falou aqui no capítulo 10 de Mateus: não vos preocupeis do que haveis de falar, porque o Espírito do Pai que vos ama falará por ti. Glória ao nome do Senhor. Então você fica na comunhão e você vai escutando o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, o seu primo, o seu filho, vai escutando o que ele tem para te falar, e com bendito Deus, o Senhor vai te enchendo do Evangelho, o Senhor vai te enchendo do conhecimento, da sabedoria, da paz que excede todo entendimento, e você vai ter uma palavra para falar para ele. Bendito seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, esses homens, essas mulheres que são
às vezes estão próximo de nós, eles, bendito Deus, vêm falar conosco, procurando um jeito de ter paz, eles estão procurando a paz que o mundo quer, que é se ver livre da aflição, é se ver livre da tribulação, é se ver livre das dificuldades e adversidade da vida, mas o Senhor promete para nós 3 tipos de pazes, irmãos, bendito Deus, a paz com Deus, bendito seja o nome do Senhor, pela justificação, como está escrito em Romanos capítulo 5, a paz interior, irmãos, que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 5, bendito Deus. O Senhor também promete a paz futura, bendito seja o nome do Senhor, que é quando o Senhor Jesus vier, voltar e reinar plenamente sobre toda a autoridade existente na terra. Essa é a paz, irmãos, que o Senhor Jesus prometeu para nós, bendito Deus. Quando o Senhor Jesus se despedia dos seus discípulos, irmãos, Ele falou, eu vos darei a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor. E nesta noite, por esta palavra, você faz um exame na tua consciência, se você tem colocado Cristo acima de tudo, você tem se entregado para o Senhor Jesus? Irmão, eu gosto muito de repetir essa frase nas pregações. O Senhor Jesus esteve entre nós, Ele comeu a nossa comida, Ele vestiu a nossa roupa, Ele sentiu tudo que nós sentimos, bendito Deus, Ele foi tentado, aleluia, o nome do Senhor, Ele passou fome, aleluia, Jesus, Ele foi tentado pelo diabo, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, e como nós sabemos aqui no Evangelho, o diabo levou ele para um lugar e falou, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Veja, irmão, quem promete prosperidade dessa terra, desse mundo, é o diabo, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então quer dizer que Deus não pode me dar? Quer dizer que Deus não pode fazer para mim? Deus pode sim, irmãos, Deus pode fazer, mas nós temos que nos preocupar, irmãos, com o evangelho da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, o Senhor Jesus disse, quem quiser seguir, siga-me, mas tome a sua cruz e vem. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, olha, você pode seguir, mas é o seguinte, você vai carregar esse peso aqui. Bendito seja o nome do Senhor, que é a dificuldade, é a tribulação, bendito Deus, é ser zombado, é ser desprezado, é ser perseguido, é ser maltratado pelo amor do Evangelho, pelo amor do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, não te assuste, então. Mais uma vez, não te assuste com a oposição, não te assuste com a rejeição. Às vezes você vai no trabalho, se ela está lá no teu trabalho, aí você vai no refeitório, você senta na mesa para comer, aquele que não gosta de você, aquele que despreza você porque você é cristão, ele senta, muda de mesa. Eu já passei por isso, irmão. Sentei numa mesa para comer junto com os amigos do trabalho e todos eles se levantaram e saíram e fiquei sozinho lá. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, por causa do amor do Senhor Jesus. E se isso acontecer, irmão, nós não devemos ficar tristes não, irmão. Devemos se alegrar, bendito é o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, irmãos, sofrendo pelo Evangelho da graça. Estamos sofrendo pelo amor e pelo nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, eu não aguento isso daí, eu não consigo passar por isso. Glória ao nome do Senhor. Não consegue mesmo, ninguém consegue, irmãos. Se nós dissermos que nós conseguimos alguma coisa, nós estamos nos vangloriando a nós mesmos. E nós temos que nos vangloriar na cruz, como disse Paulo nos Gálatas capítulo 6. Eu me vanglorio na cruz, porque por ela o mundo foi crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. Mais ou menos assim está escrito lá. Paulo se vangloriava na cruz. Você tem se vangloriado na cruz? Qual é o motivo da sua vangloriação? Você tem chegado aos pés da cruz? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós vamos ao Rio de Janeiro, aleluia, quando o avião está chegando, se você for de avião, ou você vai de carro, quando está chegando na rodoviária, ou de ônibus, a primeira coisa que nós vemos, irmãos, é um Cristo, que eles dizem ser Cristo Redentor, lá em cima no morro, um lugar chamado Corcovado, glória ao nome do Senhor. E eles falam, aquele lá é Cristo. Quem não crê no verdadeiro Cristo, fala que aquele lá que está lá, aquela estátua é Cristo. Veja, irmãos, as pessoas colocam fé numa estátua achando que aquilo tem algum poder. E onde você tem colocado o teu poder? Aonde você tem, bendito Deus, depositado a tua confiança? Glória ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, a palavra está aqui nesta noite, como nós lemos no capítulo 10 de Mateus. Ela está nos constrangendo. Ela está, bendito Deus, nos afrontando. É assim que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos afronta, ela nos constrange. Ela, bendito Deus, nos
Deus, bendito Deus, nos ensina. Aleluia, o nome do Criador. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Criador, irmãos. Busque então viver, irmãos, na paz de Cristo, mesmo em meio a conflitos externos. Porque como nós lemos no capítulo 34 e 35, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim por é colocar em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Então quer dizer que Deus veio, o Senhor Jesus veio para fazer a gente ficar brigando com todo mundo? Pelo amor do evangelho, irmãos, como está escrito aqui, haverá dissensão na casa. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Até o dia que o Senhor tem misericórdia, aleluia, alcança aquele que não serve a Deus ainda, aquele que não conheceu Jesus Cristo, e o Senhor vai entrando na família, o Senhor vai convertendo os corações, através do teu testemunho, através da sua boca. Se você falar de Cristo, se falar de Jesus, bendito é o nome do Senhor. Um dia o Senhor entra, aleluia, e aí haverá paz com Deus, aleluia. Que paz é essa? A paz com Deus, irmãos, porque todo homem, toda mulher que ainda não serve o Senhor, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, está em rebelião com Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nesta noite para nós é que o Senhor Jesus não veio para prover uma falsa paz. O Senhor veio para trazer a verdade que liberta, através da sua palavra, através do seu evangelho. Glória ao nome do Senhor. Esta verdade, irmãos, ela divide as opiniões. Mas também reunirá todos os salvos no reino eterno. Glória ao nome do Senhor. A pergunta final para nós nesta noite é: de que lado da espada nós estamos? Glória ao nome do Senhor. Essa é a grande pergunta, irmão, porque o Senhor Jesus disse que ia trazer espada. O Senhor não vim trazer paz. Você está pensando que, se você veio aqui achando que você vai ter paz para se livrar das dificuldades, das adversidades da vida, você está enganado, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. A paz que o Senhor fala aqui é a paz que excede todo entendimento, é a paz com Deus, a paz interior. Bendito seja o nome do Criador. Irmão, glória ao nome do Senhor. Nesta noite, o Senhor te convida para você refletir. Qual lado da espada você está? Glória ao nome do Senhor. Você está do lado da ponta, vem para cá, bendito é o nome. Vem para o lado do cabo, glória ao nome do Criador. Bendito seja o Senhor. Hoje o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos constranger, nos afrontar com esta palavra. Bendito seja o nome do Criador. Eu vos darei a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá, é a paz com Deus. Glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos juntos.